O mundo está dividido entre dois grupos. O primeiro grupo é aquelas pessoas que sabem lidar com o estresse do dia a dia e alcançam os seus objetivos de maneira eficaz. O segundo grupo são das pessoas que não sabem lidar com o estresse do dia a dia e acabam procrastinando, não alcançando os seus objetivos e se frustrando, tendo uma vida fracassada. É claro que a divisão desses dois grupos só serve de ilustração para a gente aqui no vídeo entender essa proposta. Entenda o quanto a procrastinação, ela sim pode afetar a sua vida, o seu dia, e não de uma maneira geral está acabando com a sua vida, mas de certa forma está impedindo de você alcançar coisas bem grandiosas que você merece. Mas como podemos definir a procrastinação? A procrastinação, além do próprio ciclo de estresse, culpa e sensação de fracasso, a própria procrastinação pode ser definida como uma falha na autorregulação, aonde o nosso sistema psíquico ele começa a entender, obter mais vantagem em estar ali recebendo benefício a curto prazo da regulação emocional disfuncional, é claro, que é a própria procrastinação, do que estabelecer que a curto prazo ele pode estar cansado, sofrido e vai enfrentar uma tarefa difícil, mas que a longo prazo vai ter a satisfação. Basicamente, então, a procrastinação pode ser definida como você quer receber o benefício agora ou você quer lidar com esse desgaste agora para receber um benefício futuro. Procrastinar é você optar sempre por conforto momentâneo. Por isso que dessa forma, nesse mesmo considerar de contexto, nós precisamos levar em consideração que o artigo propõe aqui de uma maneira muito eficaz. Quando o pensamento ruminativo se concentra na procrastinação, pesquisas descobriram que, além de ele aumentar tanto a angústia quanto a procrastinação, ele faz também, demonstra uma tendência de procrastinar está associada à baixa atenção plena e à baixa autocompaixão. Duas qualidades que envolvem avaliar eventos desafiadores de uma maneira menos ameaçadora e, por sua vez, reduzir o estresse. Eu quero que você compreenda que talvez você não está entendendo que procrastinar é abrir precedentes, abrir situações em que você vivencia assim, contextos estressantes no seu dia a dia. Considerar o contexto, como diz o próprio autor do artigo, é um ponto fundamental. E aí eu te pergunto, que contexto você está se colocando? Talvez você está em uma semana de prova e aqueles dias estressantes, com privação de sono, precisando ali alcançar o objetivo de tirar a nota para passar de semestre, é um contexto extremamente estressante. Ou até mesmo você, que financeiramente está passando por dificuldades e precisa ter a energia suficiente para trabalhar e conquistar os seus objetivos, colocar comida na mesa da sua casa e da sua família. E falando em comida, talvez você está se colocando em um contexto de estresse, esperando fazer aquele jantar específico, né, cheio de glamour, para poder recepcionar aquelas pessoas ou aquela pessoa que você quer ser aceita por ela. Todos esses contextos vão abrir precedentes, sim, para a procrastinação. Vão abrir precedentes para que você entenda esses desafios sendo talvez maiores do que as suas próprias capacidades. Logo, a tendência é você se frustrar, se sentir um fracassado, porque vai adiar as atividades que cabem para cada objetivo desses que você precisa superar. Bom, Dmitry, eu já entendi. Então você quer que eu pare de chamar essa pessoa que eu queria ser aceito por ela na minha casa, ou até mesmo desista da faculdade, apenas continue devendo no mercado, nas pessoas que estão ao meu redor e os meus credores, de certa forma, ignorá-los? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você compreenda que, de maneira geral, você está colocando um sistema que ele se mantém dentro de um ciclo, aonde você se sente estressado, você procrastina e, consequentemente, a procrastinação te leva a um estresse maior pela sensação de frustração e ineficácia que você se coloca. Sendo assim, como a gente pode quebrar esse ciclo? E é justamente isso que eu quero que você preste atenção, em que você
possa quebrar a procrastinação quebrando alguma ponta desse ciclo. Se esse ciclo tem início, meio ou final, de verdade, eu quero que você questione através da sua história aonde faz mais sentido para você quebrar. E siga aqui comigo esses passos. Mas antes disso, esse vídeo está fazendo sentido para você? Se sim, por favor, curte agora esse vídeo, porque dessa forma a própria plataforma vai entender esse conteúdo sendo relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E se inscreva no canal, porque semanalmente nós temos conteúdo como esse aqui dentro desse canal. Voltando aqui, quando a gente fala de quebrar esse ciclo, eu quero que você compreenda que quebrar o ciclo no início é você talvez perceber que esse objetivo que você tem, essa meta que você traçou, ela não é tão grande quanto parece. E que, de certa forma, aquilo que você almeja, talvez ele pode sim ser fragmentado, diminuído em pequenas etapas, onde você pode desafiar esse contexto, usando os seus recursos. Não olhe o contexto como algo pronto, um produto final, mas olhe como uma construção em que você vai fazendo etapas por etapas e assim, dessa forma, você pode alcançar um engajamento maior ao invés de optar pela procrastinação. Se caso você tenha conseguido isso, mas no meio você começou a procrastinar, você começou a parar, de certa forma, quando a gente fala dessa procrastinação nessa etapa da atividade, eu quero que você analise, então, um contexto que abre precedentes para você entender o meio, a situação, a forma com que você se colocou. E, de certa forma, não continue procrastinando para com o final. Dimitri, como assim? Presta bem atenção. Se você abriu precedentes para procrastinação, então, de certa forma, você está escolhendo regular o seu sistema emocional, procrastinando, porque essa sensação de estar fazendo essa tarefa difícil não está gerando em você o entusiasmo e o prazer. Retome o motivador. O que te leva a continuar nessa atividade? Revisite esse espaço de engajamento para que você, como no início, possa continuar fazendo essa etapa que você definiu ser importante. Chegando à parte 3 final, exatamente, vamos supor que, de certa forma, você parou, simplesmente parou e não deu conta de fazer. Do que adianta você se punir? O que vai ajudar essa meta, esse dia, esse objetivo, essa hora perdida, se você se percebeu mexendo no celular ou até mesmo fazendo outra atividade que não faz sentido algum com esse objetivo que você tem. Não adianta você se punir. Não adianta você se culpabilizar. Porque se você se culpa, você preenche novamente os requisitos para retomar o ciclo. Essa culpa, essa punição que você está colocando, essa frustração e essa sensação de fracasso, só vai te colocar mais para baixo. Consequentemente, você vai voltar a esse ciclo, como se fosse correr atrás do próprio rabo e continuar ali no ciclo da procrastinação, porque se você se sente frustrado, culpado, você aumentou o seu estresse. Logo, o seu estresse vai te levar a procrastinar a próxima tarefa ou etapa que você tem que fazer no seu dia ou até mesmo na sua meta a ser alcançada. E somente para você que chegou até o final do vídeo, que com certeza por estar até aqui tem muito interesse em seu desenvolvimento emocional, pessoal e consequentemente o máximo de busca sobre o seu rendimento naquilo que você escolhe fazer, eu vou separar em 5 etapas quanto a gente pode realmente colocar de maneira prática a quebra desse ciclo da procrastinação. O primeiro passo para você quebrar esse ciclo que nós comentamos anteriormente, é você talvez iniciar pela tarefa mais difícil, em especial pelo período da manhã. Se você consegue ter uma boa noite de sono, se você consegue realmente alcançar ali um nível de descanso, o período da manhã você está resetado. E talvez o que você deve fazer, e alguns autores colocam como engula o maior sapo pela manhã,
É justamente você estabelecer essa meta e começando pela parte mais difícil dessa meta, porque você está com a maior ou melhor energia. Depois do seu café da manhã ou até mesmo atividade física, aquilo que você fez depois de descansar vai te trazer maior eficácia, senso de engajamento, que é o que você precisa para que a tarefa dê certo. O segundo ponto é você talvez ilustrar o seu ambiente, o seu escritório, o seu trabalho com post-its. Sim, post-its, post-it como esse aqui que eu tenho em mãos. O nosso sistema mental, de certa forma, utiliza muito da visão. Nós temos muita coordenação por parte da visão. Isso é cultural. Por exemplo, quando você anda por uma estrada, você tem placas que sinalizam visualmente o que você tem que fazer, com desenhos e ilustrações. O post-it pode ser essa plaquinha, pode ser que seja essa seta em direção ao seu objetivo. Por isso que coloque lembretes, coloque metas, coloque os objetivos que você tem que cumprir através desses post-its, porque vai direcionar a sua atividade. 1.3. Se permita relaxar um pouco, desconectar, talvez por alguns minutos, alguns instantes, como se fosse realmente, ou na verdade, sendo realmente, uma recompensa por tudo que você está produzindo, por você ter estabelecido essa meta e alcançado. Esses intervalos ou esse mecanismo de recompensa, quando percebe, você acaba confirmando para o seu sistema psíquico que compensa realmente passar pelas dificuldades e lidar com esse momento de prazer depois. O quarto passo é você estabelecer realmente os possíveis prejuízos que o não cumprir essa tarefa vai te trazer. Eu entendo que, de uma maneira geral, eu não gosto, como psicólogo, como terapeuta cognitivo-comportamental, eu não entendo que o reforço negativo é o melhor caminho para o crescimento. Mas é importante você calcular os prejuízos de não fazer a tarefa. De uma maneira geral, você saber que você não cumprir com esse objetivo vai te trazer algum prejuízo, pode te engajar um pouco mais, ao invés de você procrastinar e adiar essa atividade. O quinto e último passo é você se afastar dos distratores. Realmente, nós hoje em dia, principalmente através dos smartphones, nós temos muito acesso a muito prazer o tempo todo, e eu falei sobre isso nos vídeos passados, vídeos como esse. E de certa forma, o nosso sistema de recompensa, quando você tem uma atividade que vai gerar desgaste para você economizar ou para tirar essa sensação de estresse, como nós dissemos aqui nesse vídeo, você possivelmente vai optar em fazer uma tarefa que seja mais prazerosa, como ficar mexendo em determinada rede social. Eu quero que você compreenda que, se você pega o seu celular e coloca longe de você, você abre precedentes para que você cumpra com o seu objetivo, porque o seu cérebro não vai ter aquele estímulo por perto, em que você começa a se boicotar, pegando esse prazer a curto prazo e não utilizando o recurso, de maneira geral, de cumprir com sua meta, que seja passar por essa dificuldade a curto prazo. Eu espero que esses 5 passos, e não só esse conteúdo como um todo, possa ter te ajudado. E se te ajudou, permaneça aqui no canal. Existem mais conteúdos como esse que possam trazer para você desenvolvimento. E também compartilhe com uma pessoa, com um amigo, uma pessoa que você tenha um significado, que você percebe que ela está procrastinando muitas coisas na vida dela, independente da capacidade que ela tem. E eu agradeço a sua participação até o final desse vídeo e até o próximo.